Olá, queridos amigos, queridas amigas. É com grande alegria que os recebemos mais uma vez para darmos continuidade aqui ao nosso estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Temos percorrido aí a quinta parte da obra, que trata das leis morais ou do aspecto moral do Espiritismo, e chegamos no estudo de hoje ao capítulo de número 50, cujo título será Resignação na Adversidade. E aqui temos um tema que Leon Denis vai trabalhar muitas vezes em suas obras. Nós costumamos dizer que Leon Denis é o apóstolo do ideal e também da fortaleza moral, porque são temas muito presentes, né? A questão do ideal, a importância de cultivarmos esses ideais superiores, de alimentarmos a nossa mente, o nosso pensamento com os ideais nobres, da luz, do bem. Mas ele também vai falar muito sobre esse aspecto da fortaleza moral, da construção em nós dessa resiliência, dessa capacidade de resistir às adversidades, aos choques da vida, extraindo dessas experiências o que de mais valoroso tem a nos dar, em termos de material educativo, né, para a nossa evolução. Então, a construção da resiliência, que está muito associada aqui à resignação, é um tema muito presente em Leon Denis. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar. Temos aqui muitas reflexões muito belas e muito amplas sobre o assunto, que certamente nos proporcionarão muito material para reflexão e meditação ao longo aí da nossa trajetória. E o Leon Denis vai começar então dizendo o seguinte: o sofrimento é lei em nosso mundo. E o que ele quer dizer com isso, com essa primeira frase? Quer dizer que o sofrimento é irremediável? Ou que o sofrimento é um determinismo do qual não se escapa? Será que é assim mesmo? Ou será que dentro da lei divina existe uma parcela natural de sofrimento, condição até mesmo associada à própria impermanência da matéria, mas também existe uma larga parcela do sofrimento que seria perfeitamente evitável? Então é isso que a gente precisa entender. E aqui, naturalmente, vamos buscar a perspectiva espírita. E vamos entender que por que o sofrimento é ainda tão abundante em nosso mundo? Dada a condição da humanidade que aqui habita, de nós, os espíritos que aqui habitamos em nossa generalidade, vamos dizer assim. Quando nós vamos, por exemplo, ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 3, Kardec e Santo Agostinho vão tratar dos diferentes estágios de evolução dos mundos. E eles falam ali dos mundos primitivos, mundos de expiação e prova, regeneração, mundos ditosos e tudo mais. E ali a Terra, então, é enquadrada como sendo um mundo de expiação e provas, ou seja, onde ainda o sofrimento é muito presente. E por que disso? Porque é um mundo em que ainda prepondera o mal, a representar tudo aquilo que está em oposição à lei divina. Então, como ainda temos em nós, em nossos corações, em nossas posturas, os espíritos que aqui habitamos, muito egoísmo, muito orgulho, muita vaidade, materialismo e etc., como consequência natural desses desvios perante a lei, dessa desarmonia em relação à lei divina, nós vamos encontrar o sofrimento na forma das expiações, das dores e tudo mais. Claro que aprendemos também com o Espiritismo, existe uma parcela do sofrimento que é natural do processo evolutivo. Então, estando encarnados, nós estamos sujeitos à partida de um ente querido. Cedo ou tarde, todos partiremos. Isso gera um certo sofrimento. Mas é um sofrimento inerente, digamos assim, à matéria, à impermanência da matéria, e que tem também uma função despertadora, porque convida o ser a refletir sobre a vida além do corpo, além do túmulo, a indagar, a perguntar-se sobre o que o aguarda. Temos as intempéries do mundo, né? Temos então, digamos, sofrimentos, dores que são naturais, que fazem parte do processo evolutivo. Seriam aquelas dores estímulos de que André Luiz vai falar, Emmanuel também vai falar. Agora, muitas das nossas dores são processos expiatórios, são as consequências infelizes de escolhas que também não foram felizes, que estiveram em desarmonia com a lei divina, nesta existência ou em existências pregressas. Então é isso que ele quer dizer com o sofrimento é lei em nosso mundo. Não que o sofrimento seja irremediável, não que o sofrimento seja um capricho de Deus
que sai a espargir sofrimento, né, sem qualquer critério. Não é essa a ideia. A lei divina é absolutamente justa, misericordiosa. Agora, como somos espíritos em geral ainda muito rebeldes ante essa lei, também o sofrimento surge como mecanismo despertador, educativo para os nossos processos de aprendizado e evolução. Então é o que Jesus diz também no Evangelho: é preciso que venha escândalo. Quando Jesus nos diz isso, ele não está fazendo do mal algo determinístico, algo sine qua non. Não é possível evoluir sem passar pelo mal que gera sofrimento. Não. Temos os sofrimentos naturais associados à matéria, à encarnação, à impermanência, mas temos muitos que surgem como decorrências naturais de espíritos muito rebeldes que temos sido. Então é isso que Jesus está falando. É preciso que venha escândalo, porque os espíritos, em geral, na Terra, o mundo de expiação e prova, ainda têm sido muito rebeldes. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Também Jesus faz questão de frisar. E vale aqui pontuar que quando a gente diz que a Terra é um mundo de expiação e provas, nós não estamos falando do planeta em si. O planeta em si é matéria. Nós estamos falando da humanidade que habita esse planeta, que em sua média geral, então, será composta por espíritos ainda muito revoltados, rebeldes, renitentes perante a lei divina. Então, quando a gente fala que um planeta vai subindo de escala, de degrau no processo evolutivo, não é o planeta material em si, mas a humanidade que o habita, tanto encarnados quanto desencarnados, numa média geral que compõe aí essa população desse planeta. Então é isso que ele quer dizer. O sofrimento é lei em nosso mundo. Ainda abunda porque aqui ainda o mal prepondera. Nós estamos justamente no momento de transição em que o bem vai ganhando força. E aí já no mundo de regeneração mais adiantado, passando para um mundo ditoso, aí nós vamos notando que o bem vai realmente passando a preponderar. Os espíritos vão se tornando mais conscientes, mais harmonizados à lei divina, menos rebeldes, mais entregues ao serviço divino, e então toda essa condição vai se modificando. E ele continua: em todas as condições, em todas as idades, sob todos os climas, o homem tem padecido, a humanidade tem derramado lágrimas. Porque isso, a dor, enquanto recurso educativo do mais alto, ela vai se adaptar às necessidades dos espíritos nas mais diversas condições aqui na Terra. Então não nos enganemos com o brilho exterior, as aparentes facilidades que vamos encontrar nesses ou naqueles indivíduos. Ali também existe dor. Às vezes estão numa condição de muita indiferença ainda, de muito endurecimento ou cristalização do sentimento, que parecem não sofrer, mas cedo ou tarde os recursos educativos da vida, em geral, muitas vezes por meio da dor, vão despertando aquela sensibilidade momentaneamente adormecida. Então, as lágrimas existirão em todas as longitudes e latitudes, em todos os climas, do casebre às mansões e aos palácios. Nós vamos ver os espíritos ali lidando com as dores. Sejam aquelas oriundas de circunstâncias exteriores, sejam aquelas nascidas das próprias angústias internas da criatura. Tudo isso convidando o ser a refletir sobre si, sobre a vida, sobre a finalidade da vida, sobre aquilo que está além do que é mais palpável e acessível apenas aos nossos sentidos materiais. Sempre um convite ao despertamento. O sofrimento, dentro do mecanismo da criação divina, ele nunca surge, ou ele nunca está ali sozinho, sem finalidade, sem visar algo maior. Não há sofrer só por sofrer dentro do plano divino. Às vezes a criatura, por rebeldia, fica presa num loop, num circuito ali vicioso de sofrimento desnecessário, por revolta, por estagnação. Mas o sofrer, quando surge dentro do mecanismo da criação, ele sempre vem acompanhado de uma finalidade pedagógica, despertadora, libertadora do ser.
E aí ele continua dizendo, né, falando dos progressos sociais e tal, um pouco mais adiante no parágrafo ele traz: entre os espíritos cultivados, as impressões são mais dolorosas, porque a sensibilidade está mais esmerada, mais apurada. Ou seja, uma mesma experiência pode ser para um determinado espírito extremamente dolorosa, ao passo que para outro espírito, ela pode nem sensibilizá-lo, talvez nem chegue a sensibilizá-lo. Porque o espírito que já está mais cultivado em termos de valores, em termos de conhecimentos, ele, em geral, já desenvolveu uma maior sensibilidade. Então, para ele, pequenos desvios da lei, por exemplo, podem redundar num sofrimento moral muito maior do que para aqueles que ainda não têm tanto conhecimento ou sensibilidade. Até porque aquele que está mais cultivado, ele tem mais senso moral e, por isso também, mais responsabilidade moral pelos seus atos. Então, o espírito ainda muito embrutecido comete lá um ato que nos espanta, né? Um ato muito infeliz, e às vezes parece nem se arrepender, não se sensibiliza daquilo em relação àquilo. Por quê? O seu senso moral ainda está muito embotado. É um diamante com muito cascalho ainda a envolvê-lo. Agora, um espírito que já avançou em termos de conhecimento, de cultura, até no desenvolvimento de algumas virtudes, se ele comete um erro às vezes muito menor, aquilo já gera um incômodo interno para ele no âmbito da consciência muito mais amplo, porque ele já sente mais a responsabilidade moral, o chamado consciencial. E aí, naturalmente, os processos despertadores vão ser diferentes conforme essa condição de cada espírito. Né? Os espíritos ainda muito embrutecidos só virão a despertar, às vezes, depois de experiências extremamente dolorosas na matéria, em que são submetidos a expiações muito difíceis, para que possa ser quebrada aquela casca de endurecimento que ainda apresenta. Ao passo que espíritos já mais trabalhados no tempo, às vezes experiências assim não tão dolorosas, né, já geram para eles o recurso de que precisam para despertarem e se predisporem a determinadas modificações. É um exemplo que nos é trazido por Emmanuel no prefácio do livro Falando à Terra. Uma frase ou um conceito que ele traz que sempre recordamos porque achamos muito interessante, assim, muito feliz a síntese que ele fez. Ele diz assim: a gazela desperta ao canto dos pássaros. A rocha, no entanto, somente sob a explosão da dinamite. O que Emmanuel quer dizer com isso? O espírito mais sensibilizado, o espírito mais desenvolvido, que ali está representado figuradamente pela gazela, às vezes com um chamado doce e ameno da vida, já desperta para coisas que antes não estava considerando. Ao passo que um espírito ainda muito embrutecido, figurado ali na rocha, por vezes vai necessitar da explosão da dinamite, ou seja, de experiências extremamente dolorosas, do ponto de vista exterior ainda, primeiramente, para poder começar a despertar moralmente para questões mais internas. Então, a lei divina vai se adequando à necessidade de cada espírito. Quanto mais avançou, mais sensível ele é, e por isso mais lhe custa afastar da lei divina. Mais incômodo, mais dor gera por não seguir a consciência. Quanto mais embrutecido, mais primitivo ainda é, menos o seu senso moral está desenvolvido, menos sensível, portanto, será. Mas aí vem o trabalho paciente da dor, da própria experiência da vida, que vai lapidando aos poucos aquele ser, tornando-o mais sensível, mais atento, mais desperto para as verdadeiras necessidades e finalidades da vida. O rico, assim como o pobre, sofre material e moralmente. De todos os pontos do globo, o clamor humano sobe ao espaço. E aqui o Leon Denis, de maneira poética, nos apresenta também uma que uma daquelas que é uma função, né? Uma das funções, melhor dizendo, do sofrimento, que é justamente fazer a criatura voltar-se para essa força superior a ela. O espírito muito orgulhoso vai caminhando vida fora,
considerando-se assim autossuficiente, muitas vezes desprezando tudo que venha de Deus, sendo ingrato, ou mesmo não considerando sequer a sua existência, porque se crê assim muito autossuficiente. E aí vem a vida, as lutas, as dores, as dificuldades, e aos poucos vão dobrando aquele orgulho e vão fazendo ver ou fazendo a criatura reconhecer a sua imensa fragilidade e que ela precisa sim contar com essas forças superiores da vida, que a ampararam sempre, mesmo quando ela era ingrata, mesmo quando estava cega ou inconsciente para isso. Mas ela começa então a voltar-se para essa força soberana, a reconhecer a necessidade de comungar com essa força, muitas vezes a partir da dor, que é o que ele diz, né? Vai subindo o clamor humano de todos os pontos do globo em busca do espaço, em busca de Deus, em busca do Cristo. É o que muitas vezes a dor vai fazendo. Nos momentos de calmaria, nos momentos de triunfo mundano, o espírito sequer pensava nisso, quanto mais agradecia por tudo que havia recebido. Agora, nos momentos em que sente a dimensão da sua fragilidade, o espírito então recorre a essa força que intuitivamente ele sabe existir. Por mais que, numa determinada encarnação, relute em aceitar a sua existência, não considere a sua existência, lá no mais íntimo o ser sabe que essa força existe. E nos momentos de grande apuro é que geralmente vai recorrer a ela. Como os discípulos, recorrendo a Jesus lá na polpa do barco, quando a tempestade surge no horizonte. O Cristo, que estava lá relegado à polpa do barco de nossa existência, é rapidamente buscado quando o horizonte se torna mais turvo e mais sombrio. No parágrafo seguinte, no meio dele, mais ou menos, Leon Denis vai dizer o seguinte: o espírito aspira a vidas e mundos melhores. Uma espécie de intuição diz-lhe que na Terra não existe tudo. Para o homem que segue a filosofia dos espíritos, essa vaga intuição transforma-se em absoluta certeza. Então, quanto mais sensibilizado ele vai se tornando a partir do processo evolutivo, das dores que vão, digamos, rasgando certos véus, quebrando esse cascalho, quanto mais o espírito vai penetrando na essência de si mesmo e da vida, ele vai percebendo esse propósito maior, a evolução que o chama, esse foco de onde ele veio e para onde está destinado, que é o próprio Criador. Então esses anseios vão crescendo nele. Quanto mais vai se tornando sensível, quanto mais vai compreendendo a vida, a própria lei. No caso do Espiritismo, então, que vai tornar isso tão claro para nós, esse panorama, né? Esse quadro maior da evolução, isso vai se consolidando na forma de absoluta certeza. E isso vai ser muito importante na construção da resignação, que é justamente o tema aqui deste capítulo. Essa certeza, esse entendimento quanto ao panorama da vida, os propósitos da vida, serão absolutamente importantes para termos bases sólidas e seguras quando surgem os dias de adversidade, de lutas e dores maiores. Então, um dos pilares fundamentais da resignação, da resiliência no ser, é a compreensão da lei divina, da vida, do porquê do sofrimento. Se sofremos, há uma justiça nesse sofrimento. É algo que nós mesmos criamos em dissonância com a lei do Criador, nesta existência ou em outras. Se não sei exatamente a causa hoje, por conta do véu do esquecimento, tenho certeza de que a causa é eminentemente justa. O que passamos, melhor dizendo, é eminentemente justo e que reflete a natureza da causa que gerou esse sofrimento. Então, tudo isso vai compondo essa base sólida que confere resiliência, consolo, capacidade de lidar com a dor para os espíritos que somos. No parágrafo seguinte, ele vai dizer assim: para apreciar os bens e os males da existência, para saber em que consiste a verdadeira desgraça,
em que consiste a felicidade, é necessário nos elevarmos acima do círculo acanhado da vida terrena. Então, como é que o Espiritismo vai nos auxiliar a construir essa resiliência, que vai afastando de nós até mesmo o temor da morte, por exemplo? Kardec vai dedicar lá um capítulo no início, ali, né, na primeira parte do livro Céu e Inferno, para tratar do temor da morte. Também no livro dos Espíritos ele já havia tratado em algumas questões ali sobre isso. E ele vai dizer que um dos principais recursos para que o espírito sobrepude esse temor da morte é justamente a compreensão da vida. Quando você vê as coisas de mais alto, quando você não se detém simplesmente no recorte de uma encarnação, de um período tão breve ante a eternidade, as coisas vão entrando nos seus devidos lugares. E a gente vai passando a viver de fato a vida do espírito que somos, para muito além da vida mais imediata na atual existência. A gente vai vendo as coisas de mais alto. O que parecia agora tão doloroso, tão ruim, vai encontrando a sua devida razão de ser na nossa trajetória. A gente vai entendendo os porquês das coisas, das dores, dificuldades, perdas e tudo mais. A gente vai entendendo que não dá para medir o valor de uma experiência só pelo impacto inicial que ela gera. É preciso analisar as consequências mais a longo prazo que ela vai trazer. Eu posso ter experiências que são muito agradáveis num primeiro momento, mas extremamente prejudiciais a longo prazo. Por outro lado, eu tenho experiências que podem ser muito desagradáveis num primeiro momento, mas que a longo prazo são profundamente úteis, libertadoras para o ser. Então é isso que ele está dizendo. Eu preciso me projetar para enxergar as coisas de mais alto. E isso só o faz quem adquire essa visão espiritual. Esse panorama tão amplo, esse horizonte tão vasto que a doutrina dos Espíritos, desvelando para nós os horizontes da vida eterna, da vida espiritual, vai nos proporcionando. Esse trechinho de Leon Denis nos faz recordar um trecho que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Lá no item de número 24, nós temos uma mensagem do Espírito Delphine de Girardin, em que ela vai falar para nós sobre a desgraça real. Depende da tradução que você use aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas vão trazer a infelicidade real, outras vão trazer a desgraça real. E ela vai comentar o seguinte, toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Então ela já começa dizendo assim, muito daquilo que vocês tomam por desgraça, em verdade não é. E poderíamos dizer mais, ela meio que vai dizer isso também no texto. Muito daquilo que vocês tomam por graça, por bênçãos, por prosperidade, em geral, são verdadeiras desgraças para o espírito, considerando-se algo mais a longo prazo. Então ela continua dizendo, eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Então, em geral, os espíritos na Terra, muito adstritos no seu campo de visão à matéria e aos valores e bens materiais, vão enxergar a desgraça nisso. Claro que algumas experiências como essa aqui, se não todas, são dolorosas, mas seriam realmente uma desgraça ou antes uma ocasião valiosa, embora dolorosa a princípio, de despertamento, de desenvolvimento de valores como a própria resiliência, como a paciência, como a confiança, a fé em Deus. Por isso ela continua, a tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana.
Sim, é desgraça para os que só veem o presente. Em outras palavras, para aqueles que não consideram que há todo um pretérito antes disso, de escolhas mais ou menos felizes, que culminaram em determinadas experiências, inclusive com o acerto no mundo espiritual, né, o combinado de se viverem aquelas experiências mais difíceis na matéria, junto lá com os benfeitores, e que existe, depois dessas desgraças, toda uma consequência a se desdobrar a partir daí. Então, se eu recorto essa anterioridade e essa continuidade, vejo só desgraça e concentro só naquilo, realmente é algo extremamente doloroso. Eu não consigo encontrar uma saída que me proporcione consolo, alívio. Agora, se eu considero a anterioridade, portanto, os aspectos de justiça envolvidos, de necessidade educativa, e se eu considero o futuro, a vida que nos espera depois disso, com uma longa jornada ainda a percorrer, novas alegrias e potências a descobrir, então aquela desgraça ela como que se dilui dentro dessa visão mais ampla, considerando o antes e também o depois. Então é o que Delfino está descrevendo aqui para nós. E ela ainda continua. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Olha que interessante essa perspectiva. E isso pede do espírito, gente, resignação. Em que sentido? Se eu deixo o meu coração entrar no clima do desespero, que é o que surge na falta da resignação, eu não consigo mais refletir. Eu não consigo mais enxergar a longa distância, ver além. Eu me detenho ali só no aqui e no agora, o desespero me consome. Consome o meu raciocínio, consome o meu equilíbrio. Então eu não consigo realmente analisar as coisas de fato. Agora, se eu consigo manter o sentimento asserenado, embora às vezes com a dor, com as lágrimas, mas o sentimento sereno tanto quanto possível, resignado, aí eu consigo maturar, meditar melhor o que está sendo vivido e ver, poxa, isso aqui está sendo tão doloroso agora, mas olha o que isso vai proporcionar para mim em termos de paciência, de crescimento, de capacidade de lidar com a dor, de confiar em Deus, o quanto eu vou me aproximar de Deus a partir dessa experiência difícil. Tudo isso pede um equilíbrio, uma calma interna, que é a resignação que nos dá. Então ela diz, eu preciso saber analisar não só o fato, mas o que ele prepara, o que ele produz. E aí ela continua, dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desditoso do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Então vamos a alguns exemplos. A criatura anseia ali por um determinado prazer, se entrega àquele prazer fugindo à consciência, então ela tem um compromisso, por exemplo, afetivo, mas vai lá e, para viver alguns momentos de prazer, efetua uma traição. Aquilo naquele momento é prazeroso, é agradável, traz uma satisfação, mas a que preço depois em termos da consciência? Do remorso de ter feito aquilo, de ter ferido um outro coração, né, de ter que ficar ali, a criatura fica tentando guardar aquela mentira, aquele segredo, custa muito. Aqueles breves momentos de satisfação custarão muito caro para aquele espírito. A gente citou aqui um exemplo, mas poderíamos, por exemplo, citar vários outros. O indivíduo, para conseguir uma determinada fortuna, não mede as consequências dos seus atos, né? Não mede ali esforços, não tem escrúpulos para conseguir determinada fortuna, determinado montante de dinheiro. Então ele viola a lei, ele suborna, ele prejudica outras pessoas para conseguir a fortuna. Aquilo vai trazer uma satisfação para ele, ele vai poder gozar daqueles bens por 10, 50 anos. E pode ser que ele até nem aparente assim um remorso por algum tempo. Mas cedo ou tarde os ditames da consciência se farão ouvir. Olha, você
usurpou tal pessoa ou tais pessoas. Você foi desleal, você foi insensível, você burlou as leis do mundo. Então, é algo que traz, num primeiro momento, uma experiência ditosa, de gozo, mas que depois custa muito, se não na tua encarnação em futuras, certamente, para o espírito. Por outro lado, nós temos uma enfermidade que causa a priori aquele choque, aquele impacto, né? O desânimo, o temor e tal, mas aí o espírito busca ali a oração, percebe o auxílio dos benfeitores espirituais, a família que às vezes estava até um pouco afastada se torna mais unida, se aproxima, todos em volta daquele que está enfermo e tal, e vão, lutam e vencem. Quando o indivíduo sai da experiência, ele sai muito mais maduro. Ele sente que aquilo trouxe para ele mais sabedoria, aquilo o aproximou de Deus, consolidou mais ainda no seu coração a fé, a capacidade de esperançar, a família se consolidou ainda mais, os laços ali se tornaram ainda mais fortes, de auxílio mútuo. Então, a princípio foi doloroso, foi impactante, mas depois, a longo prazo, produziu muitos valores do espírito. Mesma coisa um revés financeiro. Às vezes o indivíduo estava lá mergulhado nesse interesse material, né, na busca excessiva pelos bens do mundo, de repente perde tudo ou quase tudo, e aí para e reflete, meu Deus, mas o que eu estava perseguindo mesmo? Para que tanto? Eu consigo ser feliz com tão menos? Enfim, aquilo a priori gerou um impacto, um choque, mas depois gerou mais maturidade, no mínimo mais reflexão. Então é isso que a Delfine está dizendo para nós. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Você vê a chuva, né? Aquele vento todo, folhas caindo, às vezes galhos e tal, os raios, mas termina o ar como que está renovado. O solo que estava antes ressequido agora foi trabalhado, foi revolvido, a enxurrada que parecia somente destrutiva, ela espargiu ali adubo, recursos, fez uma limpeza, enfim. Tudo, se a gente souber olhar adequadamente, vai ter essa finalidade renovadora, né? Especialmente as experiências mais difíceis. E aí ela ainda continua, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. A enfermidade, o revés financeiro, o desapreço aqui no mundo, né? Enfim, as privações e tudo mais, cessam com o desencarnar, né? Com o retorno à vida espiritual, e ali o espírito, se soube bem aproveitar essas experiências, vai notar que aquilo lhe proporcionou muito mais riqueza, e uma riqueza perene, uma riqueza duradoura. Agora, se não soube, lamenta-se mais uma vez e prepara-se para uma nova oportunidade, mais uma vez estudando, preparando-se, entendendo a finalidade daquilo, acordando aquilo com os benfeitores, para voltar de novo ao palco do mundo, onde somos convidados a colocar isso em prática. Então, muita sintonia, semelhança aqui entre o que Denis disse e Delphine de Girardin. Seguindo, no próximo parágrafo, ele vai dizer, né, observada sob esse ponto de vista, a desgraça para o ser humano já não é mais o sofrimento, a perda dos entes que lhe são caros, as privações, a miséria. A desgraça será então tudo o que manchar, tudo o que aniquilar o adiantamento, tudo o que lhe for um obstáculo ao adiantamento. Então, ou seja, o que é o verdadeiro mal? O que é a verdadeira desgraça? É a injunção? É a circunstância exterior difícil? Não. O verdadeiro mal, a verdadeira desgraça é aquilo que nasce de mim,
prejudicando a minha evolução e a de outros seres. Então, a experiência exterior que me impõe restrições, privações, dificuldades, ela está a serviço da evolução. Não dá para chamá-la um mal, a enfermidade, a dor. Agora, mal efetivo é aquele que, nascendo do meu coração, entregue ao egoísmo e ao orgulho, vai prejudicar outras vidas. Vai comprometer a minha própria evolução, quando eu troco os valores do espírito pelo apego excessivo aos bens e prazeres materiais. Então, os exemplos que nós citamos lá. Esse é o verdadeiro mal. Não o que chega enquanto propostas da vida, consequências naturais, né, de sementeiras de outros tempos, mas sim aquilo que nasça de nós. Então, o que torna impuro um homem, já dizia Jesus, não é aquilo que vem de fora para dentro. O que torna impuro um homem, o que o contamina, é aquilo que nasce dele para fora. É o mal moral, quando nós nos desviamos da lei. Essa é a verdadeira desgraça. As que vamos viver por fora são apenas a consequência das outras, né, das desgraças reais que começaram em algum momento lá atrás com o nosso proceder equivocado. Então, essa é a nova definição que passamos a ter. E aí, um pouquinho mais adiante, ele diz: para o espírito que paira no alto, ela será o amor do prazer, o orgulho, a vida inútil e culposa. Isso será a verdadeira desgraça. O espírito que se entrega ao orgulho e aos seus filhos, o espírito que faz da sua vida um culto à inércia, à ilusão, à preguiça. Isso é a verdadeira desgraça. Não saber aproveitar os recursos divinos, os imensos potenciais que temos a desenvolver, entregar-se por completo à matéria, aos vícios e às paixões. Isso é a verdadeira desgraça. Não a enfermidade que vamos viver, a partida de um ente querido, o revés financeiro, né? Mesmo o processo de perseguição que será movido injustamente contra nós. A verdadeira desgraça, ela nasce em nós, a partir de uma postura equivocada perante a consciência. Não se pode julgar uma coisa sem se ver tudo que ela decorre. Exatamente o que Delfine havia dito lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. E eis porque ninguém pode compreender a vida sem conhecer o seu alvo e as leis morais. Então não há resignação que seja assim sólida realmente para lidar com as adversidades da vida sem que ela esteja vinculada a essa compreensão das finalidades da vida. Estamos indo para Deus. Deus vela todo o universo, ou por todo o universo. Todas as existências são por Ele acompanhadas, são por Ele tuteladas. Quando eu entendo que a vida não é simplesmente um jogo de acasos, ela tem um alvo, ela tem leis morais que regem o mínimo dos atos, então eu encontro uma base segura para a consolidação da minha resiliência, da minha resignação. Lembrando que na definição espírita, né, na nossa compreensão aqui à luz do Evangelho, resignação está longe de ser um simples conformismo. É assim mesmo. E aí para, não faz nada, não se move, não quer crescer, não quer se livrar do sofrimento. Não, isso é conformismo. Resignação é: fiz tudo o que está ao meu alcance, mas ainda assim a experiência difícil ou dolorosa permanece. Então, eu acereno-me e aguardo o tempo de Deus, fazendo a minha parte, fazendo o que está ao meu alcance. Não é simplesmente nos tornarmos passivos diante da dor ou do sofrimento. É buscarmos o que nos compete, recursos materiais, principalmente recursos e posturas espirituais, e então aguardar os desígnios de Deus. Se a dor ali permanece, é porque ela ainda está cumprindo uma função. Então eu me resigno, eu aceito, eu me predisponho a aprender com ela. Não é simplesmente parar e aguardar que ela se resolva por si, aguardar que Deus faça tudo por nós. Isso está longe de ser resignação. Seguindo aqui, as provações, purificando a alma, preparam sua ascensão e felicidade. No entanto, as alegrias deste mundo, as riquezas, as paixões
entibiam-na e atiram-na para uma outra vida de amargas decepções. Então, o espírito que está ali, sujeito às intempéries, às adversidades, e que está buscando triunfar sobre isso, resignadamente, mas ativamente, ele está se fazendo cada vez mais forte. Como diz Emmanuel, quereis a fortaleza, não vos esquiveis a tempestade, a luta. O marujo se torna hábil navegando, especialmente naqueles dias em que a navegação se faz difícil, né? Em meio à tempestade. É ali que ele adquire a maior experiência da sua vida. Assim também o espírito. Agora, se nós nos entregamos somente às alegrias do mundo, aos prazeres, às comodidades, à preguiça, ao culto, à inércia e tal, a gente tem uma falsa sensação de equilíbrio, de segurança. É uma segurança muito frágil essa, baseada nos valores do mundo. Né? O indivíduo acha que a fortuna dele o assegura, acha que a saúde do corpo será perene para sempre, acha que está imune porque tem influências, etc., a certas provas e tal. Vem a vida e da noite para o dia muda tudo e ele percebe a fragilidade daquilo em que se apoiava, porque era material. Agora, aquele que tem se apoiado nessa construção interna, vem tempestade sobre tempestade e ele se faz cada vez mais forte. Por outro lado, aquele que se entrega só a esses gozos e paixões torna-se tíbio, ou seja, fraco, frágil. Embora pareça lá triunfante, gozador, a vida pode, da noite para o dia, lançá-lo em vales de profunda dor e decepção. Avançando aqui em nosso estudo sobre a dor, sua função e a construção da resignação, no parágrafo seguinte, Leon Denis irá nos dizer: a dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Olha o que ele diz. Remédio supremo. Por quê, gente? Porque Deus vai nos convidando a refletir, a nos renovar por muitas outras formas antes de ser preciso recorrer à dor. Há sempre o caminho do amor, o caminho da consciência, o caminho das boas escolhas. Agora, em falhando os métodos mais amenos, mais serenos, digamos assim, surge a mestra dor, que não falha em seu ministério. Ela pode nos acompanhar ou acompanhar um espírito por muito tempo, quando ele se faz ali rebelde, mas ela irá até cumprir a sua função. Então, por isso ela é o remédio supremo, porque não falha. Né? O espírito pode se revoltar ainda mais diante dela, se comprometer ainda mais diante da lei, mas então ela vai se fazendo ainda mais presente, até o ponto em que ele entregue, né, hasteie ali a bandeira branca e diga: olha, renuncio aqui ao meu orgulho, à minha vaidade. Há um Senhor, há uma lei moral e eu quero me reharmonizar com isso. Como um Gregório lá, 7 séculos resistindo, tentando negar a dor, o chamado da consciência, até o momento que ele não suportou mais. Como nós vemos, né, no livro lá, Libertação, de André Luiz. E outros tantos exemplos. O próprio Saulo, antes de encontrar-se com Jesus às portas de Damasco, a dor o vinha cercando. Né? Antes, Jesus o havia convidado por outras formas, pela própria figura de Estevão, a pregação que ele ouviu de Estevão, a doçura de Abigail, já eram convites para que Saulo estivesse mais aberto ao Evangelho, né? Quando ele chegasse à sua vida, mas o orgulho, a vaidade que ele ainda nutria, foram fazendo cego, resistente, recalcitrante, e então foi surgindo a dor, né? A dor a tal ponto de Jesus então dizer: por que você recalcitra tanto contra os aguilhões? Emmanuel coloca lá no livro Paulo Estevam: Saulo ali percebeu que o Cristo o havia chamado por todos os meios e de todos os modos. Havia recorrido a muitas formas que não precisassem ser assim, ou envolver tantas dores, como a própria partida da Abigail e outras dores que viriam mais tarde em decorrência dos descaminhos. Mas não
aceitando pelos convites anteriores, veio então o convite supremo da dor, sobretudo uma dor moral no primeiro momento, né? Aquela angústia existencial que ele passou a sentir e que está bem descrita ali na sua jornada pelo deserto, chegando a Damasco. Aquela dor interna, aquela angústia existencial foi que preparou no seu coração uma ambiência para receber o Cristo, para abrir-se ao Cristo. Sem ela não é possível a cura. E ele fala tanto, né, das moléstias orgânicas como que das experiências morais que vão abrindo esse campo, que vão criando uma receptividade maior em nós para o aprendizado quanto à lei divina. Por isso, no final desse parágrafo, ele vai dizer: o lavrador rasga o seio da terra para daí fazer brotar a messe dourada. Assim a nossa alma, depois de desbastada, também se tornará exuberante em frutos morais. Então, assim como o solo, para ser bem fértil e produtivo, precisa contar ali com o auxílio do arado, que o abre, que o torna mais arejado, mais receptivo para a messe, assim também o espírito. Muitas vezes contará ele com o arado da dor, do processo de autoconhecimento, que não é senão esse ir nos rasgando, nos abrindo por dentro, para também nos tornarmos mais receptíveis, ou receptivos, melhor dizendo, às sementes do Cristo, né? As inspirações que nos chegam do mais alto. A dor também como esse cinzel que vai nos desbastando. Essa é uma imagem de que Leon Denis vai servir muitas vezes, né, para falar da dor, como esse cinzel que vai transformando o bloco bruto numa estátua, numa obra-prima no transcurso aí dos séculos. Pela ação da dor, continua ele no parágrafo próximo, larga tudo que é impuro e mal, todos os apetites grosseiros, vícios e paixões, tudo que vem da terra e deve para ela voltar. Então, pelo trabalho, pela ação da dor, ao longo das várias encarnações, o espírito vai cada vez mais aprendendo a dar o devido valor ao que é material, mas não colocar mais isso acima daquilo que é espiritual. Pelos próprios desencantos, decepções que ele vai vivendo, né, na impermanência da matéria, ele vai percebendo: isso aqui não é capaz de me satisfazer. Essa água não me sacia mais. Não é capaz de realmente matar a minha sede. Esse tipo de alimento, de nutrição, já não mais me preenche, me nutre de fato. Preciso buscar outra coisa, e é aí que ele vai descobrindo o pão da vida, o Evangelho, os valores do Espírito, a alegria de servir, de ser útil, de comungar com Deus, que não tem sequer comparação com quaisquer alegrias proporcionadas pelo mundo e pelos seus prazeres imediatistas. Então tudo isso é a dor do desencanto, a dor da decepção, a dor da perda, a dor da privação, a dor em suas múltiplas formas, ela vai fazendo-nos perceber a efemeridade do que é material, a fragilidade do que é material e a perenidade, né? A durabilidade daquilo que é espiritual e que, portanto, é a única fonte segura para estabelecermos a nossa real felicidade. A adversidade é uma grande escola, um campo fértil em transformações. Isso me faz recordar o bonito capítulo do livro Boa Nova, chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, em que nós temos ali, narrados para nós pelo Humberto de Campos, os bastidores do Sermão do Monte. Como é que foi antes de Jesus enunciar ou pronunciar aquele que talvez tenha sido o mais belo sermão já ofertado à humanidade terrestre. E ali ele tem um diálogo com Levi, né, com Mateus, sobre os aflitos do mundo, os vencidos da sorte. Porque chegaram ali alguns indivíduos que não tinham mais poder, glórias, prosperidade,
que haviam perdido tudo, né, que haviam passado por grandes decepções na vida e que queriam agora buscar no Cristo, no Evangelho, uma esperança nova, queriam ser úteis. E Mateus, no primeiro momento, como que os despreza, falando: olha, mas o que vocês têm a dar ao Evangelho? Vocês são fracassados, né, vamos dizer assim, na vida, vocês não têm nada, perderam tudo, não tem prestígio, não tem poder e tal, enfim, né, meio que desprezou-os. Quando Jesus volta e eles estão conversando, Jesus fala: não podemos menosprezar o solo desses corações, porque os vencidos na vida, Mateus, né, os que estão aí vivendo as grandes adversidades, os que caíram das suas montarias, como no caso de Saulo, né, os que caíram em si, passaram por grandes desilusões, decepções, esses são os corações que já se libertaram das algemas mais apertadas do materialismo e das ilusões do mundo. Né? Eles já foram trabalhados aí pelo arado da dor e o seu solo, coração, já se tornou agora mais receptivo para acolher as sementes do Evangelho. E é sobre eles, principalmente, que nós vamos depositar aí as principais sementes do Evangelho. Porque eles já romperam com as ilusões do mundo e buscam esperanças de outra natureza, não mais das glórias do mundo, mas agora das glórias e das bênçãos do céu. Por isso Jesus fala então no Sermão das Bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então é isso. A adversidade ela é uma grande escola, ela é um campo fértil em transformações. Sob seu influxo, as paixões más convertem-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor do bem. Mas como assim paixões generosas? Tem como conciliar a virtude, né, da generosidade com a paixão? Sim, a questão é de dosagem e de direção da energia. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, questões 907, 908, em que Kardec trabalha ali com os espíritos a questão das paixões, eles vão dizer: olha, o princípio das paixões foi colocado nos homens para o bem. O problema está no excesso acrescido à vontade. Agora, toda paixão, no seu princípio ali, ela tem algo nobre, que foi exagerado, que saiu de medida, que saiu de controle. Então, aquilo que alimentava o fanatismo em Saulo é o que depois alimentaria todo aquele zelo, toda aquela capacidade de realização no apóstolo Paulo. Então é aquela mesma força, mas que foi transformada. Então é a paixão má que foi convertida em paixão generosa, em amor do bem. É o que aconteceu de Saulo para Paulo. É o que o Evangelho, o Cristo, vai operando em nós, convertendo aquilo que era que estava fora de medida, que estava desajustado, em algo extremamente útil. Vai desbastando o cascalho para que ali cheguemos ao diamante que sempre esteve ali, mas que precisava ser lapidado, precisava ser trabalhado. Nada fica perdido, ele diz. E aí um pouco mais adiante, ainda nesse parágrafo: os seus frutos verdes e amargos convertem-se, sob a ação regeneradora da prova, sob os raios do sol divino, em frutos doces, aromáticos, amadurecidos, que devem ser colhidos em mundos superiores. Né? Então, aquilo que na alma ainda era algo verde, algo não bem desenvolvido, sob a ação regeneradora da prova, o amparo divino do alto, aquilo vai se tornando um fruto mais maduro. Né? O fruto que antes era amargo, não tão adequado ao consumo, à oferta a outras vidas, quando submetido às intempéries, à passagem das estações, do tempo, dos processos, ele vai se tornando algo saboroso, dadivoso, a ser ofertado então às outras vidas. E ele continua, mais ou menos aqui na metade do parágrafo seguinte, né? Se soubéssemos saboreá-los, deixa eu voltar aqui, se compreendêssemos quanto esses males são necessários ao nosso adiantamento, se soubéssemos saboreá-los em seu amargor, não mais nos pareceriam um fardo. Olha só, saborearmos em seu amargor.
quantas vezes o remédio curativo não será a princípio amargo? O chá de boldo, por exemplo, mas que depois traz um tal bem-estar. Então, quantas vezes a enfermidade não estará cumprindo essa função do remédio amargo, a partida de um ente querido, é uma decepção que nós vivemos ali na vida, cumprindo essa função. Mas é preciso aprender a saborear também esse amargo da vida, ver que por detrás disso tem algo de utilidade. Porém, todos odiamos a dor e só apreciamos a sua utilidade quando deixamos o mundo onde se exerce o seu império. Ou seja, em geral a gente só percebe o valor das experiências dolorosas num olhar retrospectivo. Quando a gente olha para trás e fala, puxa vida, quando eu estava vivendo lá, eu achava que não conseguiria, não havia sentido algum naquilo, mas agora agradeço, né, de joelhos pela maturidade que isso me deu, pela calma e paciência que isso me ensinou a ter. Ela faz jorrar de nós tesouros de piedade, de carinho e afeição, nesse olhar retrospectivo. Então, quando estivermos vivendo o furacão da dor, da experiência adversa, lembremos-nos dos outros furacões já vencidos e guardemos essa certeza de que, como vencemos os de outrora, venceremos o de agora também, porque não nos dá o Senhor fardos acima de nossas possibilidades. Aí, avançando um pouco mais aqui, nós vamos até quebrar esse capítulo em dois, porque é um capítulo mais extenso, né? Nós teremos ainda mais coisas aqui para trabalhar, e é um capítulo muito bonito, tem muitas ideias aqui, muitos trechos que a gente gostaria de trabalhar, né? Então, um pouco mais adiante aqui, ele vai dizer, livres em nossas ações, isentos dos males, dos cuidados, deixar-nos-íamos impulsionar pelo sopro das paixões, deixar-nos-íamos arrebatar pelo temperamento. Então, seríamos ali folhas ao vento, se não existissem as balizas, os limites que a dor vai estabelecendo para a gente encontrar um roteiro. Senão a gente seria muito maleável, não no sentido positivo da expressão, mas a gente seria assim sempre alguém sem rumo. A gente nunca conseguiria manter ali uma constância de crescimento e aprendizado, porque a gente seria levado pela ventania das paixões. Longe de trabalharmos pela nossa melhoria, nada mais faríamos do que amontoar faltas novas sobre faltas passadas. No entanto, comprimidos pelo sofrimento, então o sofrimento ele tem essa finalidade de, digamos assim, restringir um pouco o nosso raio de ação para que a gente foque no que é mais essencial. E quanto mais o espírito vai se comprometendo perante a lei, mais o sofrimento vai restringindo as suas possibilidades, o seu próprio livre-arbítrio em algum grau ali, para que ele então possa entender de novo o que é o mais urgente, o que é o mais essencial, e aí de novo, com o passar do tempo, vai sendo aberta para ele, vai sendo aberto para ele esse horizonte de possibilidades. Mas o espírito muito comprometido, ele vai sendo cada vez mais restringido, comprimido pelo sofrimento, até que se resigne, se dispõe a aprender, a recomeçar, então de novo o alto vai abrindo o campo de suas possibilidades. Então é muito bonito pensarmos, né, nesse mecanismo vivo, tão dinâmico, por meio do qual se processa a evolução. Então, comprimidos pelo sofrimento, em existências humildes, habituamos-nos à paciência, ao raciocínio, adquirimos essa calma de pensamento indispensável àquele que quiser ouvir a voz da razão. Então, às vezes vai ser uma experiência de muita carência material. Às vezes vai ser uma experiência de muita limitação no corpo físico. O espírito vai passar quase que uma existência inteira ali na cama, por exemplo, convidado a refletir, a pensar. Ele foi sendo restringido para que ele pudesse, de novo, encontrar ali um norte, um caminho principal e seguir por ali. É no crisol da dor que se depuram as grandes almas. Todas as grandes almas que já passaram pela humanidade são produto desse crisol. Não nos enganemos. Em geral, os grandes missionários e missionárias que a Terra já viu tiveram na sua existência muitas dores e dificuldades, mas certamente também em anteriores. Muitos deles, grandes tarefeiros, grandes trabalhadores, tiveram até vidas de muito equívoco num passado não tão distante, mas após um arrependimento
se propuseram a vida de muito sacrifício e muita renúncia em busca da retificação perante si mesmos, perante a sua própria consciência. E aí ele segue um pouco mais adiante, né? A prova é uma reparação necessária, aceita com conhecimento de causa por muitos dentre nós. Oxalá assim pensemos nos momentos de desânimo, e que o espetáculo dos males, suportados com essas grandes resignações, nos dê a força de conservarmos fiéis aos nossos próprios compromissos, às resoluções viris, ou seja, firmes, né, que tomamos antes de encarnar. Então, que nos deixemos inspirar pelas grandes resignações. Primeiro, a mais bela, mais luminosa de todas, a do Cristo na cruz, ofertando-se integralmente na plena fidelidade a Deus e oferta à humanidade. Depois, os primeiros cristãos, um Paulo, extremamente fiel e resignado ante a vontade do Senhor, ante as lutas que teve que viver em reparação aos desmandos de outros tempos, um Simão Pedro, uma Madalena, e aí vamos caminhando no tempo, chegando a um Eurípides Barçanufo, a um Bezerra de Menezes, a um Chico Xavier. Deixemos-nos inspirar por essas grandes resignações. Almas obedientes e resignadas, como vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com a razão que consente, que entende a finalidade, cumpre o dever e o desígnio do alto, e com o coração que também aceita e se entrega, sem conformismo, mas sem qualquer rebeldia. E aí ele traz inclusive aqui uma comunicação recebida de um espírito amigo ali, que será o último trechinho aqui que nós vamos trabalhar nessa primeira metade do nosso episódio aqui sobre a resignação na adversidade. Ele diz aqui, né? As vozes dos espíritos animam-nos nas ocasiões críticas. Não só as comunicações mais específicas, né, direcionadas a nós, que por vezes viemos a receber, mas a própria codificação, a voz dos imortais, que nos trouxe um manancial tão rico e inesgotável mesmo de consolo nos momentos difíceis, que conversa conosco, esse cabedal, né, esse conjunto de vozes, de orientações, conversa conosco nos momentos difíceis. Esses mesmos que suportaram todas as agonias da existência terrestre, dizem-nos hoje. E aí o trechinho, né, de uma comunicação recebida pelo Leon Denis. Padeci, e só os sofrimentos é que me tornaram feliz. Gente, isso aqui é unânime entre os espíritos jamais elevados. Todos eles. Pode pegar a obra de André Luiz, pode ir lá na reunião mediúnica que você vai, os benfeitores espirituais, ou enfim, espírito mais elevado, sempre. Bendito o sofrimento, benditas as dores que me propiciaram essa maturidade, esse acrisolamento. Então, padeci e só os sofrimentos é que me tornaram feliz. Resgataram muitos anos de luxo e de ociosidade. A dor levou-me a meditar, a orar, e no meio dos inebriamentos do prazer, jamais a reflexão salutar deixou de penetrar minha alma. Jamais a prece deixou de ser balbuciada pelos meus lábios. Então a dor levou a criatura a meditar, a orar. Abençoadas sejam as minhas provações, pois finalmente elas me abriram um caminho que conduz à sabedoria e à verdade. Então quase que como uma prece que aqui esse Espírito nos trouxe, né? Apenas um trechinho que Leon Denis compartilha de uma comunicação espiritual recebida lá por eles no grupo de que ele fazia parte. Então, com isso, nós encerramos essa primeira metade do nosso estudo, que essas palavras aqui possam reverberar em nosso coração e em nossa mente. Abençoadas sejam as minhas provações, aquelas já vividas ou as que estamos vivendo agora, pois finalmente elas é que haverão de nos abrir o caminho que conduz à sabedoria e à verdade. Poderíamos acrescentar à paz
e a libertação. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare a todos, que a resignação seja a força viva e ativa a nos sustentar ante as lutas naturais e benditas da vida. Nos vemos no próximo capítulo, ou melhor, no próximo estudo, dando continuidade aqui a este mesmo capítulo. Um grande abraço e até lá.